Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos a este terceiro momento aqui do nosso congresso de homens transformados pela graça. E mais uma vez quero iniciar as minhas palavras registrando novamente a minha gratidão pelo privilégio de estar aqui com os irmãos durante este fim de semana. Um tempo que certamente tem falado muito ao meu coração, e o meu desejo, a minha oração e a minha expectativa é que também o Senhor esteja falando ao seu coração. Estamos felizes porque conhecemos mais este povo chamado povo de Deus, que aqui se reúne na Igreja Batista da Graça, o pastor Erivaldo, nossa irmã Ana, que nos recebeu e tem nos dado esse suporte durante esses dias. Que o Senhor continue derramando ricas bênçãos sobre sua vida, pastor Erivaldo, sobre o seu ministério, sobre sua família, e que na sua vida o nome do Senhor continue sendo exaltado e glorificado para a honra e glória do nosso bom e eterno Pai. Como já foi bem apresentado, e também tanto ontem à noite como hoje pela manhã, fiz a apresentação da minha família, igualmente conto com as orações dos irmãos, pelo nosso ministério ali, pelo ministério do Senhor, que Ele tem nos confiado ali, tanto na Igreja Batista em Campo Grande, como também à frente do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, o seminário batista mais antigo da América Latina. E os irmãos, aqueles que me acompanham no dia a dia, sabem que em toda oportunidade eu faço questão de repetir isso, para demonstrar que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, ela é constante na vida e na história daquela casa, aquela casa que no próximo dia 1 de abril completará, com a permissão do Senhor, há 124 anos, com as suas portas abertas no cumprimento da sua missão, que é preparar homens e mulheres vocacionados para o ministério do Senhor. O Seminário do Norte, que dali saíram mulheres, homens vocacionados e vocacionadas, missionários, educadores, pastores, ministros de música, em todas as áreas em que o Senhor tem chamado seu povo e vocacionado. Ali nós temos egressos em todos os continentes do mundo, que hoje, ao longo dessa história exitosa, tem servido ao Senhor com muita alegria, e por isso estamos alegres por poder também servir os irmãos através do Seminário do Norte. E neste último dia de encerramento do Congresso dos Homens Transformados pela Graça, ontem à noite tivemos a oportunidade dentro dessa temática, e ali falamos que a transformação que o Senhor opera em nossas vidas, ela é um processo, e esse processo ele é dirigido pela graça de Deus, porque nós somos transformados pela graça de Deus. E ontem à noite tivemos a oportunidade de refletir a partir da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, nos primeiros versículos, sobre o tema a graça que resgata. E hoje pela manhã, dentro dessa mesma perspectiva de que a transformação que o Senhor tem realizado em nossas vidas, ela é um processo contínuo, guiado pelo Espírito Santo do Senhor, refletimos da parte de Deus, a partir do Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 21, sobre a temática a graça que restaura, quando ali a partir da vida e da experiência do apóstolo Pedro, nós fomos revisitar o texto bíblico que nos ensina, que nos mostra de forma tão clara e inequívoca a maneira como Deus ele tem restaurado a vida do seu povo, e que o lugar do fracasso, da desilusão, dos medos, dos traumas não é o nosso lugar, mas Deus tem restaurado a nossa sorte a partir da sua graça, que é infinita e que é imerecida por todos nós. E hoje à noite, para finalizarmos o nosso Congresso dos Homens Transformados pela Graça, eu quero convidá-los para que juntos façamos a leitura da carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, versos 11 ao 14, inclusive contemplando
o texto, a divisa do nosso congresso, Tito capítulo 2, verso 11, leremos do 11 até o versículo 14, sentados como os irmãos estão, mas com toda reverência à palavra do Senhor, façamos assim a leitura do texto bíblico. Lerei na minha versão, Almeida 21, e os irmãos seguirão nas suas respectivas versões. Nos diz assim a palavra do Senhor, Tito capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós para nos remir e de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Palavra do Senhor. A graça de Deus, meus amados irmãos, não é um ponto final em nossa jornada cristã. Na verdade, a graça de Deus é o início dessa trajetória. É o ponto de partida. Tudo começa com a manifestação da graça de Deus. Essa graça que foi ali, tornou-se carne na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a graça encarnada na pessoa do nosso Salvador, como nos diz o evangelista João em seu primeiro capítulo. É nessa perspectiva que entendemos que quando Deus ele nos alcança, não é apenas para nos tirar do pecado, mas para nos dar um novo começo. É nessa perspectiva que queremos pensar com os irmãos. Pensar com os irmãos numa graça que nos envia. É a graça que nos resgata, é a graça que nos restaura, mas é também a graça que nos envia. Nesse sentido, que nós podemos declarar que a graça de Deus não é um fim em si mesmo, mas sim um ponto de partida para tudo aquilo que Deus quer realizar na minha vida e na sua vida. A graça que salva e restaura também é a graça que transforma e envia. Por isso que hoje à noite nós somos lembrados por Deus que o Senhor tem nos enviado para uma missão e para cumprir o seu propósito. Ele não nos convida para ficar parados, contemplando o que recebemos, mas Ele nos impulsiona a viver de modo que outras pessoas também experimentem esse mesmo amor que é transformador. Por isso, nós somos instrumentos da parte de Deus, que Ele nos envia de maneira graciosa para que outras pessoas também possam ouvir da palavra do Senhor, para que outras pessoas também sejam alcançadas por essa graça, a graça do Senhor. Muitos homens vivem a fé como se a salvação fosse o ponto final. E aqui não restrito mais aos homens, dentro da perspectiva, do contexto do Congresso dos Homens, mas toda a igreja. Muitas pessoas, elas vivem a fé como se a salvação fosse o destino final e esvaziasse o seu sentido nela mesma, mas quando pensamos na graça de Deus, nós compreendemos que na verdade é apenas o início de uma missão. Quando olhamos para o chamado dos discípulos e ao longo de toda a história da igreja, percebemos que quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos vocaciona, quando o Senhor nos resgata, quando o Senhor nos restaura, na verdade Ele faz todas essas etapas desse processo de transformação para Ele nos enviar. O texto do versículo 11... quando nos diz, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação a todos os homens, essa salvação é para que todos nós possamos também ser instrumentos dessa graça. Para que através da minha vida e da sua vida, possamos levar a mensagem do Evangelho, possamos transmitir a graça de Deus, e nessa perspectiva e nesse propósito, sejamos instrumentos do Senhor. É a graça
que nos envia para a missão, é a graça que nos impulsiona, é a graça que nos tira do lugar da inércia e nos coloca em movimento para cumprir os propósitos de Deus. Essa é a essência do chamado cristão. Não somos salvos apenas de algo, como o pecado ou a morte, mas somos salvos para algo, para uma missão específica. Deus, Ele nos envia. Nós somos salvos para sermos agentes de transformação, para sermos agentes de reconciliação, para sermos cartas vivas, para sermos instrumentos do Senhor. O mundo no qual nós somos tirados por Deus, esse mesmo Deus que nos resgatou, que nos restaurou, agora também está nos enviando. Então, meu irmão, minha irmã, a graça que te alcançou, que alcançou a sua vida, é a graça que tem lhe enviado para cumprir os propósitos de Deus na sua vida e na vida das pessoas que o Senhor tem lhe dado a oportunidade e o privilégio de poder compartilhar a vida. Por essa razão, nesta mensagem, meus amados irmãos, veremos que a missão da graça de Deus em nossas vidas, a missão em que o Senhor tem colocado diante de nós, é para que sejamos enviados. É a graça que envia. É a graça que envia para o cumprimento da missão. A partir desta perspectiva, e tomando como referência o tema desta noite, a graça que envia, finalizando, encerrando o nosso congresso de homens, queremos dizer, em primeiro lugar, que essa graça, ela ensina. Nós somos ensinados pela graça de Deus. No versículo 12 do texto que lemos, nos diz, ensinando-nos, para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. A graça de Deus não é apenas, irmãos, um ato de perdão. Sim, ela se manifestou, como aprendemos ontem, a partir do texto da carta, da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, que sim, nós somos alcançados, nós somos perdoados, nós somos salvos por Deus, mas quando pensamos nessa perspectiva, precisamos entender que ela é também um processo contínuo que nos transforma diariamente, nos transforma a cada dia, para que sejamos ensinados por Ele. Porque na vida cristã, meus amados irmãos, precisamos ser pessoas ensináveis. E aqui está um grande desafio em nossas igrejas. Há muitas pessoas que não têm um coração ensinável. E é necessário, irmãos, que estejamos diante do Senhor, diante da palavra do Senhor, diante da nossa vivência em comunidade, sempre a perspectiva que a caminhada cristã, na jornada da vida cristã, todos os dias nós aprendemos, todos os dias o Senhor tem nos ensinado, porque é essa graça que nos ensina. A palavra aqui, a palavra no texto grego, a palavra ensinar, carrega a ideia da maneira em que está exposta e expressa aqui na carta do apóstolo Paulo a Tito, a ideia de uma educação contínua, não apenas como um ato em si mesmo ou um ato isolado, mas um processo de ensino contínuo. Isso nos ensina, irmãos, que todos os dias estamos aprendendo do Senhor. Todos os dias estamos aprendendo a viver na dependência do Senhor. Todos os dias estamos aprendendo em comunidade, no contexto da igreja, porque essa graça ensina. E a partir desse processo de ensinamento da graça de Deus na minha vida e na sua vida, a igreja ela vai crescendo, a igreja ela vai sendo edificada, a igreja ela vai avançando no cumprimento da sua missão. Infelizmente, há muitas pessoas, pelo menos, pastor Ivaldo, talvez aqui não na sua igreja, mas na minha experiência ministerial, que imaginam que já conhecem tudo, que já sabem tudo. E muitas vezes perdem excelentes oportunidades de aprender do Senhor. E ao longo, não apenas da minha trajetória ministerial, mas sim da minha jornada cristã, eu tenho aprendido, irmãos, de que cada momento, cada culto, cada escola bíblica dominical, cada encontro de pequenos grupos,
Cada instante e oportunidade que Deus me concede é uma oportunidade que eu tenho para aprender. Para aprender com os irmãos, para aprender com aquele irmão que talvez seja considerado o mais simples da comunidade, mas Deus, Ele sempre tem algo a nos ensinar. Precisamos estar com o nosso coração e a nossa mente abertos para aprender do Senhor, para ouvir do Senhor. Deus, Ele não apenas nos perdoa e nos deixa por conta própria, não. Ele nos toma pela mão, nos guia e nos ensina nesta jornada de transformação. Precisamos todos os dias estarmos abertos para aprender do Senhor, para ouvir do Senhor. E quando olhamos para essa perspectiva, a perspectiva de que a graça de Deus, essa graça que nos transforma, essa transformação, ela passa necessariamente pelo ensino da palavra de Deus. E um primeiro aspecto do ensino da graça é renunciar ao que não agrada a Deus. Se queremos ser ensinados pelo Senhor e aprender do Senhor todos os dias, precisamos inicialmente renunciar ao que não agrada ao Senhor. Vejamos, irmãos, aquilo que o apóstolo Paulo, ele aqui anuncia, ensina a Tito. Versículo 12 do texto que lemos, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. É necessário, irmãos, renunciar àquilo que não agrada a Deus. Muitas vezes, irmãos, nós temos dificuldades de renunciar àquilo que nos agrada, mesmo sabendo que muitas vezes não é algo que agrada ao Senhor. Mas a graça de Deus, ela nos ensina a renunciar. E permitam-me lembrar-lhes algo que todos os irmãos aqui já sabem. Não há vida cristã sem renúncia. Não há caminhada com Jesus sem renúncia. Esse texto, essa ideia, foi a ideia que marcou a minha vida no meu primeiro contato que eu tive com a palavra de Deus. Permitam-me contar um pouco do meu testemunho pessoal de conversão. Quando ainda na minha adolescência, aos 15 anos, a primeira vez que eu tive contato com a palavra do Senhor, de uma Bíblia que um colega de trabalho do meu pai o presenteou, uma Bíblia pequena, e ele ali recebeu esse presente e colocou num lugar um pouco incomum, junto com uma maleta de ferramentas que ele tinha, e deixou a Bíblia lá, a Bíblia pequenininha, ali naquela maleta de ferramentas. E um certo dia, ele realizando um trabalho doméstico, um conserto, né, algo que é muito próprio aí dos homens, né, e muitas vezes consertar ou tentar consertar, né, algumas coisas dentro de casa, porque a patroa está sempre cobrando, né? Está ali cobrando e ali, né, vai trocar aquele quadro, vai consertar, enfim. E ali dentro desse contexto, ele me pediu para pegar uma ferramenta que estava dentro daquela caixa, e eu, ao abrir aquela caixa, percebi algo incomum dentro de uma caixa de ferramenta, uma Bíblia. E aí fui levado certamente pelo Espírito Santo a pegar aquela Bíblia, tirei dali, levei a ferramenta para meu pai, e Deus me conduziu a poder ler aquela Bíblia. Lembro-me que era uma segunda-feira, no mês de agosto, e comecei a ler aquele texto. E busquei na memória, eu não sabia nem como abrir uma Bíblia, nunca tinha tido acesso a uma Bíblia, não que eu não tivesse à minha disposição, mas porque nunca tinha tido esse desejo, essa vontade, esse impulso. Mas lembrei-me de um primo que eu tinha, que uma vez ele me disse, olha, se você um dia for ler a Bíblia, comece pelo livro de Mateus. Eu disse, ok, ótimo, vou procurar o livro de Mateus, mas onde fica o livro de Mateus? Mas aí, por conta da escola, imaginei, bom, vou procurar no índice, certamente deve ter um índice aqui, a Bíblia, e olhei lá a página e comecei a ler o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. E comecei a ler numa segunda-feira, li alguns capítulos, e depois, na terça-feira, outros capítulos, e por alguma razão, eu era impulsionado a ler o texto da Palavra de Deus, não conseguia mais deixar de ler, e na quarta-feira li outros textos do Evangelho de Mateus, até chegar na sexta-feira, num texto que marcou profundamente a minha vida e a minha trajetória, fazendo com que naquele momento e naquela experiência, eu pudesse realizar ou fazer minha decisão ao lado de Jesus. E o texto era muito claro,
claro quando Jesus, falando aos seus discípulos, ensinava que aquele que não estiver disposto a renunciar pai e mãe, por amor de mim, do Evangelho, não é digno de mim. Ou seja, renúncia. Aquele que não estiver disposto a tomar a sua cruz e a me seguir, não é digno de mim. Em outras palavras, renúncia. E eu, como ali, adolescente, na juventude, pensando muitas coisas, querendo, a partir daquela perspectiva que tinha na época errônea, aproveitar a vida, a gozar todos os prazeres que a vida poderia me dar na adolescência, na juventude, mas ali eu fui desafiado a renunciar tudo aquilo que eu tinha como projeto de vida. E numa sexta-feira à noite, lembro-me como se fosse hoje, morando numa casa, fui ao quintal. Hoje poucas pessoas vivem nessa realidade, geralmente a grande maioria das pessoas mora em apartamento, mas naquele contexto fui ao quintal, escuro, ali ajoelhei-me diante do Senhor, olhando para o céu estrelado, eu disse: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero, a partir desse momento, viver uma nova experiência e eu quero renunciar todas as coisas que não Te agradam. Porque a palavra de Deus, irmãos, e a graça de Deus, quando ela nos alcança, ela nos leva a essa tomada de decisão, como aqui encontramos no versículo 12, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo para a glória de Deus. É a graça de Deus que nos ensina a renunciar tudo aquilo que nos afasta de Deus. E todos nós, meus amados irmãos, temos de forma muito clara na mente, no nosso coração, aquilo que nos afasta de Deus. Cada um de nós temos a consciência do nosso caminho, das nossas ações, das nossas atitudes, e sabemos de forma muito clara, não precisa ninguém nos dizer o que é que tem desagradado ao Senhor na nossa caminhada. E a graça de Deus, ela nos desafia, ela nos ensina para renunciar tudo aquilo que tem causado embaraço no nosso relacionamento com o Senhor. O que é que tem trazido, gerado, produzido embaraço na sua vida, meu irmão, minha irmã? Em nome de Jesus, nesta noite, o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, dizendo: renuncie tudo aquilo que não agrada a Deus. A graça de Deus, ela nos ensina, ela nos desafia a deixar de lado, a renunciar tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Mas deixe-me dizer algo, irmãos. Essa renúncia, ela não é fruto de um esforço humano, de um esforço pessoal, ou de mera disciplina moral. Não, essa renúncia, ela é resultado direto da graça de Deus na sua vida. Porque nós só nos sentimos impelidos a renunciar aquilo que nos afasta de Deus, quando essa graça, ela alcança o nosso coração, alcança a nossa mente, e nós somos levados a assumir um compromisso com o Senhor. Quanto mais conhecemos o amor de Deus, mais naturalmente abandonamos aquilo que não o agrada. Quanto mais nós avançamos em nossa intimidade com o Senhor, mais nós deixamos de lado aquilo que não o agrada. Mas a graça de Deus, ela não apenas nos chama para deixar algo para trás, mas ela também nos conduz a viver de maneira diferente, a viver esse processo de transformação. Afinal, o que nós temos refletido durante esses dias é sobre homens transformados pela graça, sobre a maneira como Deus tem nos transformado. E essa transformação, ela precisa ser percebida em nossa vida, em nosso dia a dia, em nossa jornada. E aqui Paulo descreve 3 dimensões da nossa vida, que precisam ser transformadas, e que precisam demonstrar que estamos vivendo de maneira diferente. A primeira delas é viver de modo sensato, ou seja, a dimensão daquilo que a minha própria consciência está me apresentando sobre o que eu devo fazer, ou da maneira que eu devo viver. Mas é também viver de maneira justa, ou seja, nas minhas relações com os meus irmãos, com as minhas irmãs. É viver também de maneira
piedosa naquilo que Deus me chama a viver a experiência com Ele. Isso significa que a graça transforma a nossa vida em todas as dimensões, em todas as áreas da nossa existência. Sim, transforma o nosso caráter, transforma os nossos relacionamentos e transforma a nossa espiritualidade. Se você, meu irmão, está vivendo debaixo da graça de Deus, Ele quer transformar a sua vida nesses 3 aspectos: transformar o nosso caráter, transformar os nossos relacionamentos interpessoais e transformar a nossa espiritualidade, ou seja, a minha relação com o Senhor, a sua relação com o Senhor. Neste mundo em que vivemos, irmãos, marcado pelo relativismo, marcado pelo egoísmo, marcado pelas pressões constantes que todos nós temos vivenciado em nosso dia a dia, é a graça de Deus que nos dá sabedoria para escolher o que é certo. É a graça de Deus que nos dá força para permanecermos firmes. É a graça de Deus que nos anima e que nos dá coragem para viver como discípulos de Cristo. Você quer tomar essa decisão de sim, estar diante do Senhor, vivendo com coragem, como discípulo de Jesus? Você quer viver de maneira firme, permanente, constante? Quer viver de maneira sábia, escolhendo o que é certo? É a graça que nos ensina a viver desta forma. A graça que ensina também, ela revela que o cristianismo, irmãos, não é uma religião de regras frias, mera religiosidade, não. Mas que o verdadeiro cristianismo, ele é marcado por um relacionamento vivo com Deus. Não se permita viver um cristianismo marcado por regras frias, mortas, mas coloque-se diante de Deus para viver um relacionamento vivo com o Senhor. Um relacionamento marcado pela intimidade com o Senhor. Porque, irmãos, ao longo do caminho e ao longo da nossa jornada, como aprendemos hoje pela manhã, muitas vezes cometemos erros e cometeremos muitos erros. Muitas vezes tropeçaremos nas dificuldades da vida, sim, nas chamadas pedras da vida, e quando Deus permite que algumas pedras estejam no nosso caminho, não é para nos derrubar, mas é que a partir dela nós possamos avançar, crescer, subir, mas muitas vezes nós tropeçamos nessas pedras e falhamos. Mas a graça de Deus, mesmo nessas circunstâncias, ela continua ao nosso lado, corrigindo, disciplinando e nos conduzindo à maturidade espiritual. Portanto, viver sob a graça é viver em um constante aprendizado. Viver pela graça de Deus é depender continuamente do Senhor, é estar todos os dias com a mente e o coração, como já mencionei, abertos para ser ensinados pelo Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, que está aqui nesta noite, você que cultua conosco através da internet e das redes sociais, a graça de Deus quer nos ensinar a viver de maneira íntima com Ele. A graça de Deus quer nos ensinar a deixarmos de lado tudo aquilo que nos atrapalha de viver essa relação com Deus. A graça de Deus nos chama para uma experiência verdadeira com o Senhor. Mas há um segundo ensinamento muito importante que nós encontramos nesse texto. A graça de Deus não é apenas aquela que nos ensina, mas é a graça também que nos direciona. No versículo 13 do texto que lemos, a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo falando a Tito, nos diz: aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A graça de Deus, ela não apenas nos salva do passado, mas ela nos transforma no presente. É ela também que nos direciona ao longo da nossa vida. E ela nos direciona visando um futuro. E um futuro glorioso com o Senhor, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus. Ora, irmãos, o apóstolo Paulo, certa vez escrevendo aos seus discípulos, ou à igreja em que ele pôde também plantar e investir a sua vida, ele vai nos dizer que se nós esperamos em Deus apenas neste mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens,
porque a graça de Deus, ela nos direciona para algo muito maior que viveremos eternamente com Ele na glória. É isso que o texto bíblico nos diz no versículo 13, aguardando a bendita esperança. É a graça que direciona e nos lembra que a vida cristã não tem como objetivo principal a realização pessoal ou conforto terreno, não. O nosso destino final não é aqui. O nosso destino final é a glória que o Senhor tem reservado para cada um de nós, porque nós somos peregrinos, nós somos passageiros em um mundo passageiro. E Deus tem preparado algo maravilhoso para os seus filhos. Deus tem preparado um reino eterno em que estará com seus filhos, com a sua igreja, aqueles que renunciaram à sua vida para estarem com Ele. E essa graça de Deus que nos direciona a viver desta maneira. O nosso destino final é na presença do Senhor. E a graça de Deus, ela nos ensina e ela nos direciona. Ela nos direciona, meus amados irmãos, a estarmos com os nossos olhos fixos na grande esperança da igreja. E a grande esperança da igreja é a volta de Cristo Jesus, quando Ele nos levará à sua presença. É aquilo que o texto bíblico nos chama de bendita esperança. Essa bendita esperança era a expectativa que o apóstolo Paulo tinha ainda nos seus dias, juntamente com toda a igreja, de que mais uma vez o Senhor Jesus voltaria, levaria a sua igreja para um momento agora de comunhão eterna. E essa mesma expectativa e essa mesma esperança, irmãos, deve nortear a nossa caminhada. Não podemos, irmãos, cair no engodo de que a nossa vida ela se resume a esta experiência que estamos vivendo, mas sim tudo aquilo que fazemos e tudo aquilo que somos deve representar e nos levar e alimentar essa esperança de que um dia estaremos com o Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, não pode ter a sua vida norteada e direcionada apenas por aquilo que você vive aqui, mas sim sabendo que dentro dessa condição temporária que nós vivemos, o Senhor nos dá a experiência de viver para Ele essa vida aponte para a eternidade, que é o lugar e o destino de todos aqueles que são salvos e recebidos e alcançados pela graça de Deus. Essa graça, é essa perspectiva eterna que muda tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós temos a convicção de que a nossa vida não se resume a esse momento, a esse lugar, às limitações da vida, às dores, às frustrações, às vicissitudes, às intempéries da vida, nós temos a certeza de que nós estamos guardados nas mãos de Deus, porque há algo preparado para nós, porque o Senhor tem preparado algo para nós. Homens guiados pela graça aprendem a tomar decisões à luz da eternidade. Talvez essa seja uma das grandes falhas, um dos grandes motivos dos nossos erros. É porque muitas vezes, irmãos, nós não tomamos as nossas decisões pensando na eternidade. Nós tomamos as nossas decisões pensando apenas no aqui e no agora. E nos esquecemos de que a nossa vida não se resume no aqui e no agora, mas ela aponta para algo que é muito maior. Por isso, meu irmão, minha irmã, que todas as nossas decisões em nosso casamento, nas nossas finanças, no serviço cristão, no mundo do trabalho, em nossos relacionamentos, todas as nossas decisões possam ser tomadas nessa perspectiva do que é eterno. Porque Deus tem nos chamado para viver a partir dessa bendita esperança. Além disso, irmãos, essa esperança, a esperança de que um dia estaremos com o Senhor, ela fortalece a nossa fé nos momentos de provação. Quando estamos passando por provações, e todos nós enfrentamos, e se você, meu irmão, ainda não enfrentou uma grande provação na sua vida, permita-me dizer, um dia ela baterá na sua porta, porque faz parte da nossa vida, faz parte da nossa condição humana. Mas quando nós entendemos e quando nós esperamos e quando nós temos essa esperança em nosso coração, essa perspectiva e essa convicção nos fortalece nesses momentos, sabendo que Cristo voltará e restaurará todas as coisas.
Tudo aquilo que foi perdido será restituído. Tudo aquilo que nos causou dor será aniquilado. Tudo aquilo que nos traz sofrimento, o Senhor restaurará. Por isso, irmãos, precisamos viver na perspectiva da eternidade, da bendita esperança. A graça de Deus nos direciona as nossas escolhas, a nossa mente e o nosso coração, para não apenas esperarmos neste mundo. Porque se esperarmos neste mundo, irmãos, estaremos frustrados, estaremos perdidos, porque Cristo nos chamou e nos resgatou com sua graça para vivermos do que é eterno. Nós somos chamados para viver para a eternidade. E precisamos entender isso. A graça nos lembra que o sofrimento que nós estamos vivendo hoje não é o capítulo final da nossa história. É apenas a parte de um processo que nos conduz à glória eterna em Cristo Jesus. Viver sob a graça é viver com um propósito, é caminhar com os olhos no céu e os pés firmes no chão, sendo sal e luz enquanto aguardamos o retorno de Cristo Jesus. Aguardar a bendita esperança até o dia em que veremos ao Senhor face a face. Até o dia em que ouviremos, como nos diz a revelação de Cristo Jesus ao apóstolo João no Apocalipse, veremos ou ouviremos a trombeta, e quando a trombeta tocar, o Senhor chamará o seu povo escolhido, resgatará o seu povo e o levará mais uma vez à sua santa presença. E ali não haverá mais dor, e ali não haverá mais sofrimento, e ali não haverá mais morte, e ali não haverá mais doença, porque tudo será restaurado para a glória de Deus. Você tem vivido por essa esperança? Ou a sua perspectiva de vida, meu irmão, minha irmã, tem sido resumida, ou se resume apenas a este mundo? Se a sua vida, se a sua expectativa, se a sua esperança estar apenas naquilo que você pode alcançar neste mundo, deixe-me dizer que esta não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus nos chamou para vivermos pela eternidade, Deus nos chamou para esperarmos por essa bendita esperança. Mas há um terceiro ensinamento, e com esse ensinamento eu quero encerrar nesta noite. A respeito da graça, a graça que transforma, mas é a graça que envia. E com isso, com esse ensinamento, irmãos, dentro desse processo em que durante esses 2 dias temos aprendido do Senhor, a graça que resgata, a graça que restaura, mas também a graça que envia. No versículo 14, no texto que lemos, nos diz que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Fala essas coisas, exorta e repreende com toda autoridade. A graça de Deus, ela não apenas nos transforma interiormente, mas ela também nos envia ao mundo com uma missão. Hoje pela manhã mencionei de que somos alcançados pela graça e o Senhor nos restaura através da sua graça, não para ficarmos parados, mas para que sejamos enviados. Os irmãos lembram da experiência do apóstolo Pedro, em que compartilhamos hoje pela manhã, quando ali o Senhor fez com que o apóstolo Pedro vivesse aquele processo de restauração. Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Ali Pedro foi mais uma vez enviado, porque a graça de Deus, ela nos envia. O versículo aqui do texto que lemos, versículo 14, destaca 2 dimensões fundamentais desta graça que envia. A primeira é a redenção. Sim, através da redenção de Cristo, como lemos no texto, Cristo se entregou para nos libertar do poder do pecado. Então Ele apenas não nos perdoou, mas nos tirou da condição de escravidão, quebrando as correntes que nos mantinham presos. E a segunda é a purificação. Ele nos separou para
si. Ou seja, meus irmãos, nós fomos separados por Deus para a glória dEle. Nós fomos separados por Deus e a graça do Senhor nos alcançou para que o nome dEle seja glorificado. Esse é o propósito da graça, é que sejamos enviados para levar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas. Essa missão se expressa na prática das boas obras, como lemos no texto, versículo 14, que todo o povo de Deus, um povo que Ele chama para si, é consagrado a Deus, para que vivamos as boas obras, para que levemos a mensagem do Evangelho. E o que você tem feito com a graça que tem alcançado a sua vida? Estar aqui na igreja, contemplar, cultuar, viver esses momentos de comunhão, são fantásticos, são maravilhosos. Mas precisamos entender que a graça de Deus, para além de viver essa experiência de comunhão congregacional, de estarmos juntos como povo de Deus, ela nos envia. É a graça de Deus que nos lembra que a nossa vida, ela só tem relevância a partir da missão. Cada ação, cada palavra, cada decisão que tomamos precisa representar essa dimensão da missão de Deus. Não podemos, irmãos, viver pensando que a nossa vida se resume apenas aos nossos interesses, aos nossos projetos, aos nossos objetivos na vida, e é importante que tenhamos, sim, mas todos esses objetivos, todos os projetos, todos os sonhos que nós temos, precisam estar cativos à vontade de Deus, entender que a nossa vida, ela não se resume a alcançar os nossos objetivos, mas em cumprir a missão de Deus na vida de cada um de nós. Porque a graça de Deus, ela nos envia para uma missão. A graça de Deus, ela nos tira do lugar de inércia, de comodismo, para entender que o Senhor tem um propósito na minha vida e na sua vida, e a minha vida pode ser um instrumento de redenção, um instrumento de reconciliação, um instrumento de salvação para outras pessoas. Como o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 3, e que fomos também lembrados no dia de ontem, para que tenhamos a consciência de que somos cartas vivas do Senhor. Temos uma missão, meus amados irmãos, de testemunhar do Evangelho, pois somos cooperadores em Cristo com a mensagem do Evangelho, porque somos agentes de reconciliação. Portanto, ser alcançado pela graça de Deus é também ser convocado por ela. Nós somos convocados pela graça de Deus para cumprir essa missão. A missão de falar do amor do Senhor. A missão de poder anunciar a mensagem do Evangelho. A missão de pregar o amor de Deus. Se você, meu irmão, um dia foi alcançado pela graça de Deus, agora chegou o momento de você também se deixar usar pelo Senhor, se deixar gastar pelo Senhor no cumprimento da sua missão. Não sei qual tem sido a sua experiência de vida, se a missão que o Senhor tem lhe chamado, se essa é uma realidade na sua existência, na sua caminhada, na sua jornada, no seu dia a dia, mas se ainda não for, eu quero lhe desafiar nesta noite, para que a sua vida seja uma expressão da graça de Deus na vida das outras pessoas, para que a graça de Deus possa lhe impulsionar, para que você seja enviado como esse instrumento, um instrumento do Senhor para o exercício da graça de Deus na vida de outras pessoas. Você tem sido o instrumento do Senhor para que outras vidas sejam alcançadas pela graça de Deus? Se sim, amém, louvado seja Deus. Mas se ainda não, meus amados irmãos, eu quero desafiar você para entregar a sua vida, o seu coração, os seus dons, seus talentos, seus recursos, para que você seja esse instrumento da graça de Deus, para que a vida de outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas através da sua vida. E quando pensamos de maneira prática, a partir dessa perspectiva que a graça de Deus nos envia, nós somos lembrados de algo profundo sobre a nossa existência, que a minha vida ou a sua vida não pertence mais a você, mas sim a sua vida pertence a Deus, e Ele tem uma missão na sua vida, Ele tem um propósito na sua vida, Ele tem uma missão em nossas vidas.
O mundo precisa de homens cheios da graça de Deus, que amem suas famílias, que sirvam a igreja, que influenciem na sociedade, mas para isso precisamos ter a consciência da nossa missão, ter a consciência e a convicção de que Deus nos envia, porque a graça que te salvou, a graça que te resgatou, a graça que te restaurou, é a graça que tem enviado no cumprimento da missão do Senhor. A graça de Deus, ela não é estática ou superficial. Ela resgata o homem do pecado, ela restaura a sua santidade, mas ela também envia para um propósito maior. E o propósito de Deus na sua vida é que sejamos instrumentos dele, para a glória dele, para que outras pessoas sejam alcançadas por essa graça. Que essa convicção, meus irmãos, ela possa, de maneira forte e marcante, estar falando agora ao meu coração e ao seu coração. Sim, porque foi para este propósito que nós fomos alcançados pela graça de Deus. Foi para este objetivo que Deus nos chamou. E é por esse propósito que quando nós somos transformados pela graça, nós vivemos. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Que Deus nos abençoe com a tua santa e poderosa palavra. E que durante esses dias em que nós fomos desafiados pela palavra do Senhor e fomos lembrados, sim, de que é a graça de Deus que nos resgata da condição de pecadores, que é a graça de Deus que restaura a nossa vida, mas que é a graça de Deus que nos envia para o cumprimento da sua missão. Todos nós, meus irmãos, nesse sentido, somos comissionados. Todos nós, nesse sentido, somos enviados. Todos nós, desta forma, somos chamados para cumprir a missão do Senhor. Que Deus nos ajude para que cumpramos a missão do Senhor em nossas vidas, de sermos agentes de reconciliação, agentes de transformação, agentes de restauração e agentes da graça de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, na tua santa presença, Senhor, te agradecemos. Te agradecemos porque durante esses dias o Senhor falou de maneira muito especial ao meu coração, e a minha oração e expectativa é que também tenha falado ao coração dos teus filhos e filhas. Entendendo, ó Deus, que essa graça, a graça que nos transforma, porque nós somos transformados pela graça de Deus, é a graça que inicialmente nos resgatou da condição do nosso lamaçal de pecados, é a graça que restaurou a nossa vida em nossas lutas, sofrimentos, tropeços, em que muitas vezes vivenciamos na jornada cristã, mas também é a graça que nos envia no cumprimento da missão. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a vida do teu povo que se reúne aqui neste lugar, para que todos nós tenhamos essa consciência, a consciência de que somos enviados, a consciência de que fomos alcançados por esta graça, e esta graça nos tira do lugar comum, nos tira do lugar da inércia e nos coloca em missão e nos envia para o cumprimento da tua missão no mundo. Por isso, Senhor, traz mais uma vez renovo aos corações aqui nesta noite, o desejo de se deixar gastar na obra do ministério, de cumprir o propósito divino na vida de cada um dos teus filhos e filhas, e que o Senhor continue abençoando a vida do teu filho, pastor Arivaldo, na condução, na liderança desta igreja, juntamente com a nossa irmã Ana e toda a sua família, para que haja um despertamento todos os dias neste lugar, para que o teu nome seja exaltado na vida de todos e em tudo aquilo que esta igreja tem realizado. E assim nós oramos no nome precioso, gracioso e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos.